As girafas, com sua estrutura única e comportamento gracioso, são verdadeiras maravilhas da natureza. Essas majestosas criaturas da savana africana despertam a curiosidade e o encantamento de pessoas ao redor do mundo. Neste vídeo, exploraremos a vida das girafas em detalhes, desde sua anatomia impressionante até seus hábitos sociais e papel nos ecossistemas africanos. Prepare-se para mergulhar no fascinante mundo desses seres extraordinários. Anatomia e características físicas. As girafas são conhecidas por sua estatura imponente e pescoço longo, mas há muito mais para descobrir sobre sua anatomia. Com altura média de 5,5 metros e pescoço de até 2,5 metros de comprimento, as girafas são as mais altas espécies de mamíferos terrestres do planeta. Seus pescoços incrivelmente longos, compostos por 7 vértebras cervicais, permitem que alcancem folhas em árvores altas, seu principal alimento. Além disso, possuem uma língua preense de até 45 centímetros, que auxilia na alimentação. A pelagem das girafas apresenta um padrão distinto de manchas marrons, que é único para cada indivíduo. Essas manchas ajudam a camuflar as girafas em seu ambiente, fornecendo-lhes uma proteção contra predadores. Sua pele também é grossa, resistente e pigmentada, auxiliando na regulação térmica em um ambiente quente. Comportamento e hábitos alimentares. As girafas são animais herbívoros e se alimentam principalmente de folhas de árvores. Seu longo pescoço e língua especializada permitem que alcancem as folhas mais altas, evitando a competição por alimento com outras espécies. A dieta das girafas é variada e inclui folhas de acácias, arbustos e outras espécies vegetais. Em média, as girafas consomem cerca de 34 kg de alimento por dia. Durante a alimentação, elas precisam abrir suas pernas dianteiras e esticar o pescoço para alcançar as folhas, o que as coloca em uma posição vulnerável. No entanto, sua visão aguçada e excelente senso de audição alertam-nas sobre a aproximação de predadores, como leões e hienas. Estrutura social e reprodução. As girafas vivem em grupos sociais conhecidos como manadas, que geralmente consistem em fêmeas adultas, seus filhotes e jovens machos. Esses grupos fornecem proteção coletiva e interação social. No entanto, os machos adultos tendem a ser solitários, formando grupos temporários apenas durante o acasalamento. A reprodução nas girafas ocorre durante todo o ano, mas há uma concentração maior de nascimentos na estação chuvosa. A gestação dura cerca de 15 meses, e as fêmeas dão à luz a um único filhote, que já nasce com cerca de 2 metros de altura. Os filhotes são precoces e conseguem ficar em pé poucos minutos após o nascimento. Eles são cuidados e protegidos pelas mães, e a interação social entre os filhotes é uma parte essencial do desenvolvimento juvenil. Papel ecológico e conservação. As girafas desempenham um papel vital nos ecossistemas africanos. Por se alimentarem de folhas nas copas das árvores, elas ajudam a controlar o crescimento excessivo das plantas, permitindo que a luz solar alcance o solo e estimulando o crescimento de novas plantas. Além disso, seus padrões de pastejo podem influenciar a composição da vegetação e promover a diversidade de espécies. Infelizmente, as girafas estão enfrentando sérios desafios de conservação. A perda de habitat, a caça ilegal e a fragmentação das populações são ameaças significativas para essas magníficas criaturas. Organizações de conservação e governos têm trabalhado para proteger as girafas e seus habitats, implementando medidas de conservação, promovendo a conscientização e desenvolvendo programas de reprodução em cativeiro. Comunicação e comportamento. Além dos aspectos físicos e alimentares, as girafas também possuem um sistema de comunicação interessante. Elas emitem sons baixos, como grunhidos e sibilos, que são utilizados principalmente para expressar o estado de alerta ou para manter contato entre membros de um grupo. No entanto, em comparação com outras espécies de animais, a comunicação vocal das girafas é relativamente limitada. Outra forma de comunicação é através de movimentos corporais. As girafas são conhecidas por suas habilidades de luta de pescoço, onde dois machos se enfrentam e golpeiam-se com seus pescoços longos e poderosos.
Essa exibição de força é geralmente realizada para estabelecer a hierarquia e determinar qual macho terá acesso às fêmeas durante o acasalamento. Além disso, as girafas também apresentam comportamentos de cuidado mútuo, onde elas se acariciam com suas cabeças ou pescoços. Essas interações afetuosas fortalecem os laços sociais dentro do grupo e ajudam a manter a coesão. Espécies de girafas e subespécies. Embora muitas pessoas reconheçam as girafas como uma única espécie, girafa camelopardalis, na verdade, existem diferentes subespécies distribuídas por várias regiões da África. Cada subespécie possui características físicas e padrões de manchas específicos, adaptados aos seus habitats particulares. Infelizmente, várias subespécies de girafas estão enfrentando ameaças significativas e estão em risco de extinção. A girafa de Angola e a girafa reticulada, por exemplo, estão listadas como em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Curiosidades sobre as girafas. Para finalizar, aqui estão algumas curiosidades fascinantes sobre as girafas. Apesar de suas pernas longas e pescoço esticado, as girafas possuem o mesmo número de vértebras cervicais que os seres humanos, no caso 7. As manchas das girafas são como impressões digitais, únicas para cada indivíduo, permitindo a identificação de um animal específico. Durante a corrida, as girafas podem atingir uma velocidade de até 56 km por hora, mas apenas em curtas distâncias devido ao seu tamanho e estrutura. As girafas dormem em média apenas 30 minutos por dia, em intervalos curtos de cerca de 5 minutos. O coração de uma girafa pode pesar até 11 kg e possui uma poderosa pressão arterial para bombear o sangue até o cérebro, apesar da distância do pescoço. Relação com outras espécies e ecossistemas. As girafas não apenas desempenham um papel importante nos ecossistemas africanos, mas também têm interações significativas com outras espécies. Ao se alimentarem das copas das árvores, elas ajudam a dispersar as sementes de plantas por meio de suas fezes, contribuindo para a regeneração e a diversidade da vegetação. Além disso, quando as girafas se movem pela paisagem em busca de alimento, criam clareiras entre as árvores, que podem beneficiar outras espécies, como antílopes e aves, ao proporcionar acesso a recursos alimentares. Conservação e desafios futuros. Apesar da importância e do fascínio que as girafas despertam, elas enfrentam desafios significativos em termos de conservação. A perda de habitat devido à expansão humana, a caça ilegal e a fragmentação de suas populações são ameaças críticas para a sobrevivência dessas criaturas. A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica algumas subespécies de girafas como ameaçadas ou em perigo. Para garantir a preservação das girafas, é essencial adotar medidas abrangentes de conservação. Isso inclui a proteção de áreas naturais, a criação de corredores ecológicos para permitir a migração e o intercâmbio genético entre as populações, bem como o combate à caça ilegal e ao comércio de partes de girafas. Além disso, programas de conscientização e educação são fundamentais para envolver as comunidades locais e o público em geral na proteção dessas criaturas magníficas. Inspiração e valor cultural. As girafas têm sido uma fonte de inspiração e fascínio para a humanidade ao longo da história. Elas são frequentemente retratadas em obras de arte, literatura e mitologia, simbolizando graça, elegância e conexão com a natureza selvagem. As girafas também são animais icônicos em muitos parques nacionais e reservas de vida selvagem, atraindo turistas de todo o mundo para admirar sua beleza. Além disso, as girafas têm um valor cultural significativo para as comunidades locais nas regiões onde habitam. Elas são frequentemente incorporadas em lendas, histórias tradicionais e rituais, representando poder, sabedoria e força espiritual. Para enfrentar os desafios atuais e futuros relacionados à conservação das girafas, é necessário um esforço conjunto de governos, organizações de conservação, pesquisadores e comunidades locais. Aqui estão algumas iniciativas e estratégias que podem ajudar a proteger essas criaturas únicas. Proteção de habitats. É fundamental estabelecer e fortalecer áreas protegidas, como parques nacionais e reservas naturais, para garantir a preservação dos habitats das girafas.
Essas áreas devem ser gerenciadas de forma adequada, com políticas de uso sustentável da terra e medidas de combate à invasão e degradação. Monitoramento e pesquisa. O conhecimento científico sobre as girafas é essencial para orientar a conservação. É necessário realizar pesquisas contínuas para monitorar as populações, estudar seu comportamento, entender os impactos das mudanças ambientais e identificar as principais ameaças. Essas informações podem ajudar a desenvolver estratégias de manejo e conservação mais eficazes. Combate à caça ilegal e ao comércio de partes de girafas. A caça ilegal e o comércio de partes de girafas, como ossos, pele e rabos, são ameaças significativas para esses animais. É crucial intensificar os esforços para combater essas atividades ilegais, fortalecendo a aplicação das leis e aumentando a conscientização sobre os impactos negativos do comércio ilegal de animais selvagens. Engajamento com as comunidades locais. As comunidades locais desempenham um papel crucial na conservação das girafas. É importante envolver as comunidades que compartilham o habitat das girafas, fornecendo oportunidades econômicas sustentáveis e promovendo a educação ambiental. Isso pode incluir programas de ecoturismo, treinamento em conservação e atividades que valorizem a preservação da vida selvagem. Parcerias internacionais. A conservação das girafas requer uma abordagem global, com colaboração entre países, organizações internacionais e especialistas. O compartilhamento de conhecimentos, recursos e experiências pode fortalecer os esforços de conservação e garantir a proteção a longo prazo dessas criaturas magníficas. Em última análise, a sobrevivência das girafas depende do comprometimento e da ação coletiva. Cada um de nós pode contribuir para a conservação dessas incríveis criaturas, seja através do apoio a organizações de conservação, do engajamento em práticas sustentáveis ou da disseminação de informações sobre a importância da preservação da vida selvagem. Juntos, podemos garantir que as girafas continuem a caminhar majestosamente pela savana africana, enriquecendo a diversidade e a beleza do nosso planeta.